E a contratação de um novo lateral direito está na mira do Flamengo. Posso dizer assim, nessa passagem de Marcos Braz, não posso dizer que é um mochilão, porque não vai ser aquela janela nossa agressiva do Flamengo, como o Flamengo, o próprio do Flamengo já deixou isso aí claro, mas o Flamengo tem Marcos Braz e Bruno Spindl indo à Europa justamente para acertar a compra de Marcos Antônio, a contratação de Marcos Antônio e também a contratação de um novo lateral direito que já tem nome. Alvo na mira do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo a saída de Marcos Braz e Bruno Spindl da Europa. Situação de Gabigol, que o Flamengo pretende realmente. Os próximos passos sobre Gabriel Barbosa. Situação envolvendo o negócio fechado, sacramentado em definitivo no mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. O Flamengo, inclusive, informou até suas redes sociais. Hoje também tem Megão. Flamengo e Atlético Mineiro. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada. Já cola comigo. Aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, daqui a pouco a bola começa a rolar logo mais às 21h30 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam na disputa de 3 pontos. Jogo de 3 pontos disputado. O Flamengo aí, né, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Provável escalação do Flamengo para esse jogo. O técnico Tite com algumas mudanças. Como é o caso do atacante Carlinhos. Deve ser titular para essa partida. Assim como o Gerson jogando lá na frente como meia ofensiva. O Flamengo deve ir a campo com o Rossi, o Wesley, Davi Luiz e Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Alan e Eric Pulgar, Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos, tá? Essa é a provável escalação do Flamengo para esse jogo daqui a pouco, às 9h30 da noite. Vamos em busca dessa vitória que é muito importante para o mais querido do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Ontem o Corinthians anunciou em suas redes sociais oficialmente a contratação do goleiro Hugo Souza. Goleiro que pertence ao Flamengo, está sendo emprestado ao Corinthians. O contrato do goleiro Hugo Souza com o Flamengo vai até o final de 2025. E logo após o anúncio oficial do Corinthians, o Hugo Souza usou as suas redes sociais para celebrar esse acordo, né, que agora vai defender as cores do Corinthians. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais, o estádio do Corinthians, a torcida corintiana, e a legenda ele colocou o seguinte, olha só: feliz e honrado em vestir as cores do Corinthians e ter a chance de fazer história nesse enorme clube. Chego muito animado para fazer o meu melhor em campo e ajudar o timão. Não vejo a hora de ir a campo e sentir o apoio da fiel. Fé na vitória e no trabalho. Vai Corinthians, disse aí Hugo Souza. Parabéns, Hugo Souza, sucesso para ele. Está sendo emprestado pelo Flamengo, mas lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. O Corinthians tem a opção de compra no final do empréstimo. Hugo Souza sendo aí emprestado para a equipe de São Jorge, do Parque São Jorge. Gabigol, Henrique. Flamengo tem pressa para negociar Gabigol, como muitos vêm noticiando. Palmeiras tem conversas. Não existe nenhuma conversa entre Palmeiras e Flamengo. Existe o interesse do Palmeiras. Palmeiras cogita, o Abel já deu ok. Mas entre Flamengo e Palmeiras não existe nada. Inclusive o jornalista Danilo Lavieri, lá no Wall Sport, ele trouxe o seguinte: o diagnóstico da diretoria e comissão técnica é que Gabigol não conseguirá mais produzir em alto nível no clube. Mas o Flamengo considera continuar pagando os altos vencimentos do jogador, mesmo que ele não entre mais em campo, pelo fato de ser ano político e do receio de perder o principal jogador dessa geração para um rival. O Flamengo não tem pressa. Se o Flamengo realmente não se acertar com Gabriel Barbosa, destino de Gabigol é acabar o contrato no final do ano. Se chegar com a compensação financeira, como o presidente Rodolfo Landim deseja receber, que essa não é a ideia dos clubes, né, pagar 5 milhões de euros, Gabigol continua no Flamengo. Caso contrário, Gabigol é liberado sim.
Então, mas o Flamengo não tem pressa em relação a uma saída de Gabriel Barbosa, por enquanto, para essa janela de transferência. Prefere pagar o salário dele, vencimento alto, contrato se encerrar e daí então decidir tudo lá no final de dezembro. Olha só, informação importante sobre viagem de Marcos Braz e Bruno Spindler à Europa. Situação envolvendo as negociações com Marcos Antônio da Lazio da Itália. Bruno Spindler e Marcos Braz vão a Roma aí, né, para resolver as pendências com a Lazio sobre Marcos Antônio. O principal entrave é os gatilhos para a obrigação de comprar. Flamengo vai à Itália, Marcos Braz e Bruno Spindler já estão em solo europeu, já para resolver as questões burocráticas sobre a contratação de Marcos Antônio. Além de acertar situação de contrato, obrigação de compra, empréstimo e tudo muito mais, também falta bater o martelo com os italianos sobre as cifras para ficar com Marcos Antônio em definitivo. A expectativa é de que o valor de compra gire entre 5 e 6 milhões de euros, algo em torno de 30 a 36 milhões de reais na cotação atual. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação de Marcos Antônio? O Flamengo quer ter Marcos Antônio, ao menos até a abertura da janela, já ter tudo acertado entre Flamengo e a Lazio da Itália. A ida de Marcos Braz e Bruno Spindler à Europa, com foco total em resolver a situação de Marcos Antônio, mas também de olho em outros atletas que podem chegar para reforçar o mais querido Brasil, como é o caso de um lateral direito e também um jogador para o ataque. Nesse caso, lateral direito, o Flamengo tem como alvo Gonzalo Montiel, do Sevilha da Espanha, que já foi especulado diversas outras vezes no rubro-negro. O jogador que fez a última temporada pelo Nottingham Forest da Inglaterra pertence ao Sevilha da Espanha, mas não se adaptou à equipe espanhola. Como o atleta disputando a Copa América pela Argentina, a negociação deve se arrastar um pouco mais durante essa janela de transferência. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham sobre a situação envolvendo o nome de Gonzalo Montiel para reforçar o mais querido Brasil. O Flamengo tem outros nomes também no scout, como é o caso de o Daniel Munhoz, do Crystal Palace da Inglaterra, mas que também está disputando aí a Copa América pela seleção colombiana. Ontem, inclusive, teve jogo entre Brasil e Colômbia. Terminou empate 1-1. Né? O Daniel Munhoz, inclusive, foi o autor do gol da equipe da seleção colombiana aí. É também um alvo que está na mira do mais querido Brasil. Situação envolvendo Danilo. Danilo, eu acho que não existe, né? Eu acho que assim, a possibilidade de Danilo chegar no Flamengo agora por questões da situação envolvendo a Juventus, que pretende contar com Danilo. Danilo também está na seleção brasileira. Olha só, hein? Flamengo de olho em atletas, jogadores de seleções. Daniel Munhoz, da Colômbia, Crystal Palace. Temos aí, né, o Danilo, seleção brasileira da Juventus, mas o Flamengo foca mesmo na contratação de Gonzalo Montiel, argentino, que pertence ao Sevilha da Espanha, mas também está disputando a Copa América pela Argentina, nação. Então vamos ver aí, seguir focado com tudo, ver o que o Flamengo deve definir os próximos passos sobre a situação envolvendo novo lateral, que também pode chegar na bagagem do Flamengo nessa janela de transferências. Em relação à situação envolvendo o martelo batido no Flamengo, é o seguinte: o Flamengo acertou em definitivo, a permanência já está lá, né, jogando por empréstimo, e agora o Internacional concluiu a transferência e a compra em definitivo de Thiago Maia. O Clube de Regatas do Flamengo até informou aqui em suas redes sociais oficialmente essa conclusão, né, de Thiago Maia permanecendo lá em definitivo. Colocou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência definitiva do atleta Thiago Maia para o Internacional. Fica o agradecimento pelos serviços prestados e pelas inúmeras conquistas. Desejamos sorte e muito sucesso na continuidade da carreira. Pelo Flamengo, Thiago Maia conquistou os seguintes títulos: Campeonato Carioca 2020, 2021, 2024, Campeonato Brasileiro 2020, Copa do Brasil 2022, Copa Libertadores 2022, Supercopa do Brasil 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana 2022.
2021. Tá aí, Thiago Maia em definitivo. Flamengo recebendo nessa transação algo em torno de 17 milhões de reais e ainda mantendo 25% dos direitos econômicos de Thiago Maia para uma venda futura. Bom negócio aí, né? O Flamengo fez mau negócio, não. O Flamengo fez bem aí, realmente. Aí, lembrando que o Flamengo tinha 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. Outros 50% pertencia ao Lille da França. O Flamengo vendeu 25% e o Lille também vendeu 25%. Nesse caso, agora o Internacional tem 50%, Flamengo 25% e Lille 25%. Está aí concluída a venda de Thiago Maia para o Internacional em definitivo. Sucesso e boa sorte para o Thiago Maia nessa caminhada. Bom, de agora foi isso. Segui focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.